Bom dia! Começa agora o Questões, a ciência e o conhecimento de nossa região, mais perto de você. Hoje vamos falar de um dos campos mais importantes da área da educação, a pedagogia. Acompanhe agora no programa Questões. É fato que as informações estão muito mais acessíveis atualmente, se compararmos a 10 anos. Mas, às vezes, o mundo de informação pode atrapalhar na hora de educar nossas crianças. Como impor limites? Como educar nossas crianças no mundo atual? Esse é um grande desafio, mas como já tem sido vivenciado e colocado para nós, até mesmo dentro dos 4 pilares da educação, o aprender a ser, a conviver, a aprender, a fazer, e a gente até costuma usar muito aqui no SESI, a empreender também, a ser um empreendedor. Então a gente se apoia, nesses pilares, realmente, a gente acredita muito nessa proposta de uma formação humanizada, de uma formação reflexiva, de uma formação que permita não fugir dos conflitos, mas vivenciá-los, discuti-los, senti-los, apreendê-los e tirar disso a melhor experiência possível. Por quê? Nós entendemos que a vida ela não é feita somente de coisas boas ou de expectativas que sempre são boas, vamos dizer assim, que sempre se configuram como algo bom. Mas em especial, também faz parte do nosso dia a dia, isso desde sempre, a frustração, as perdas, enfim. Então tudo isso faz parte desse universo mesmo de formação. Hoje em dia é muito difícil quando a gente fala em educar filhos, porque é tanta coisa como a gente vê assim, da forma que a gente foi educado no passado, e as coisas têm mudado para os dias de hoje. Hoje, para uma educação boa para os nossos filhos, primeiro a gente tem que doar, como se a gente estivesse doando aos nossos filhos para a gente receber deles de volta o que a gente tem intenção. Então a forma que nós temos de educar o filho não é em forma alguma, em momento algum batendo, sempre conversando, mostrando o que ele fez de errado, mostrando a maneira correta de se fazer, as consequências que ele vai ter caso ele faça alguma coisa de errado e os benefícios também que ele pode ter caso ele faça as coisas corretas. Saber educar não é uma tarefa fácil. Impor as regras, então, é complicado, porque eles acham chato. Tem que fazer primeiro as coisas importantes, depois as coisas de diversão. Ela me coloca de castigo, fazer o dever, que algumas vezes eu não vejo carroça. E eles sempre têm uma desculpa pra tudo. Eu tenho que tomar banho na hora certa, porque se eu não tomo banho na hora certa, eu fico de castigo. Então por que você desobedece? É por causa que tem dia que meu pai me chama, na hora que eu tô tomando banho, aí eu tenho que ir lá. E a minha mãe manda eu tomar banho. Aí eu fico de castigo, porque eu vou lá no meu pai, mas não vou tomar banho. Mas é preciso mostrar o quanto essas regras são importantes. Alguns até sabem. Porque é bom ter regras, porque eu posso fazer tudo nas horas certas. Ué, porque é bom aprender mais. É fácil, não. Mas o que a gente faz? A gente começa a trabalhar mesmo os combinados básicos, O não bater, o não morder, o dividir. A gente não vai entrar tipicamente em toda a família, A gente pega o básico, que a gente realmente tem intenção de estar trabalhando com a criança e vai trabalhando. Bom, e para começarmos a nossa discussão, estamos aqui no estúdio com a presença de Geralda Ferreira, coordenadora do curso de Pedagogia do ISED, Gleice Alcântara, estudante do curso de Pedagogia do ISED, com Graziele Silva, estudante do curso de Pedagogia do ISED, e Helena Eustáquia, professora do curso de Pedagogia do ISED. Para a gente começar, se a gente for pensar na pedagogia enquanto uma área, uma vertente, um campo do conhecimento científico, quando surgiu essa função compatível com esse perfil profissional formado no curso, que é do educador, principalmente aí dos períodos iniciais, quando surgiu e como que ele se consolidou, se a gente for pensar aqui no Brasil? O curso de pedagogia, num passado, digamos, mais ou menos recente, preparava para funções técnicas, como de supervisor pedagógico,
orientador educacional, inspetor escolar, administrador escolar, né, para administração. E hoje nós temos o viés da licenciatura, que é o nosso curso atual aqui na FUNED, e do qual fazemos parte. Eu percebo que o ISED, né, Instituto Superior de Educação de Divinópolis, ele tem uma contribuição fundamental na formação de profissionais nesta região. Há 47 anos, né, a faculdade vem se preocupando com a melhoria da qualidade dos cursos oferecidos e nós podemos encontrar ex-alunos em todos os espaços escolares, diretores de escolas, supervisores e principalmente professores. Gleice e Graziele, vocês como estudantes, como que percebem isso, assim, a importância, por exemplo, da atuação, né? Não só do profissional de pedagogia, mas desses profissionais que trabalham com a educação, com as licenciaturas, para o desenvolvimento do campo da educação, principalmente pensando na relação da educação com a cidadania, com o desenvolvimento social, né, com o desenvolvimento até econômico de uma região. Assim, durante todo o nosso processo de formação, a gente vem discutindo muito a formação do professor, né, do educador, do pedagogo, né, voltado para a formação de educandos críticos, conscientes, né, que estejam preparados para viver em sociedade. Isso a gente tem discutido durante todos os nossos semestres, desde o primeiro até agora, no 6º período. E assim, o curso de pedagogia nos dá uma base para aliar a teoria à prática. Tudo que a gente vê aqui durante a nossa formação na faculdade, a gente tem a oportunidade de colocar em prática em sala de aula no campo escolar. Nós percebemos assim um olhar muito voltado para o ser humano, umas práticas assim dos professores, através dos seminários, através dos estágios supervisionados, um olhar assim voltado para a sociedade, um olhar humanístico mesmo. Então, assim, é um curso que te transforma, você passa a ver a vida de uma maneira diferente. Você olha para o jovem, para o adolescente, ele com sede de vida, com vontade de viver, e você não pensa em cortar aquilo, igual a gestão autoritária fazia, a educação autoritária fazia. Não, a gente quer buscar esse anseio dele, dar ânimo para ele, incentivar sempre para que ele busque mais, para que ele pense, para que ele reflita a sociedade. Obrigado. O programa Questões vai para um intervalo e volta daqui a pouco falando mais sobre o campo de atuação do pedagogo. Não saia daí. Preciso da sua ajuda hoje. Vamos limpar o nosso lote com fogo. Mas isso é perigoso. Ele pode causar muitos prejuízos. Papai sabe o que está fazendo. O incêndio está destruindo a mata ciliar do nosso rio. Para evitar isso, não coloque fogo em lote. Não jogue cigarros na beira da estrada. Você pode evitar um incêndio. Voltamos com o programa Questões. Hoje estamos falando sobre o campo de atuação do pedagogo. Para a gente poder continuar compreendendo, né, essa área, esse campo de atuação do profissional, do licenciado em pedagogia, quais são as áreas em que esse profissional, em que o pedagogo atua, Geralda? O pedagogo, ele é formado para atuar principalmente na área da educação. Percebemos que hoje as fronteiras entre educação e as outras áreas, ela é cada dia menor. Mas o pedagogo, ele é formado para ser professor das séries iniciais, ensino fundamental e educação infantil, mas ele também tem toda uma formação voltada para a gestão escolar, podendo, portanto, organizar as metodologias de trabalho, participar da organização dos currículos e, principalmente, né, gestar a sala de aula, que não é um espaço simples de ser efetuado, né? E hoje nós temos pedagogos em Divinópolis nos mais diversos campos. Hospitais, empresas. E como que é para você, Gleice, né, ou Graziele, atuar, né, diretamente aí na educação, né, tanto infantil, que é uma fase importantíssima, né, para a constituição do sujeito, né, ou do futuro cidadão, e, né, nas séries iniciais, né, no ensino fundamental, né, da educação básica, como que vocês percebem a importância da atuação desse profissional aí,
e principalmente fazendo a ligação com a formação no campo, né, da pedagogia pela qual vocês estão passando. O trabalho hoje do pedagogo, ele deve ser no sentido de mediar a discussão, mediar o debate, mediar a pesquisa, o pensamento, levar aquele aluno a buscar sempre mais. Não é? Hoje nós não vemos assim uma educação bancária, onde o professor ele apenas vai transmitir o conteúdo e o aluno vai ficar calado, sendo depósito, né? Depósito de informações. Hoje percebe-se a necessidade dos alunos mesmo, dos jovens mesmo, de estar indagando o professor, questionando com o professor, e o professor não deve cortar isso, mas incentivar a discussão, o debate, levar sempre isso para a sala de aula. O mais importante de tudo que eu acho hoje é que a gente tem a oportunidade de ver durante a nossa formação é promover o trabalho interdisciplinar, sabe? Não trabalhar com as crianças de forma descontextualizada, fragmentada, sabe? Hoje nós vamos trabalhar no conteúdo de história, amanhã nós vamos trabalhar no conteúdo de ciências. Não é isso, sabe? Eu acho que tem que aproveitar o que o aluno vem trazendo de casa, o que o aluno coloca naquele dia dentro da sala de aula, aproveitar os assuntos pertinentes que o próprio aluno traz, sabe? Que pode gerar um aprendizado muito grande para todo mundo, né? Numa fase em que tudo é brincadeira, como despertar o interesse pelo aprendizado? Tem sido muito discutido, né, essa função do coordenador pedagógico, né? Na rede a gente chama de pedagogo. É um trabalho diverso, né? Então, desde esse acompanhamento que né, o que é da função mesmo, esse acompanhamento de sala de aula, de alunos, de professores, todo esse trabalho de trazer para dentro da escola as questões que têm permeado o universo dos jovens, das crianças, discutir sobre tudo isso. Então a gente busca, dentro do trabalho pedagógico, evidentemente com todo o apoio da equipe, uma boa equipe, né, que a gente é uma equipe que tem sido formada nesses anos. Então, assim, com esse apoio, com esse suporte aí de todos os envolvidos, e aí a gente costuma colocar uma coisa muito importante. A escola não é feita só de professores, ou de coordenador, ou de diretor, ou de alunos. Ela é feita e constituída desde o porteiro é educador. A pessoa, a Lili que serve o lanche é educadora, né? A equipe nossa da limpeza, todos são educadores. E a gente tenta, inclusive, e temos conseguido, né, colocar isso para os alunos. Ninguém está aqui trabalhando para eles, né? Infelizmente, às vezes pode ter alguma dúvida nesse sentido. Na verdade, somos todos uns pelos outros. A minha parte tem que ser feita, né? Tem que começar por mim. Porque desde essa idade mesmo que eles já começam a dividir, a contribuir. E assim, se não tiver uma regra, não tem como estar trabalhando com todos, não. Tanto que eles já sabem até os combinados. Se acontece no grupo uma coisa que eles sabem que não pode, eles mesmos já lembram, né, que a gente tem o cantinho dos combinados. E se jogou o lanche fora, desperdiçou o lanche, aí eles mesmos falam, olha, não pode fazer isso. Então tem que conscientizar desde pequeno mesmo. Pamela Reis é aluna do 7º período do curso de Pedagogia do ISED e tem a oportunidade de desenvolver na prática o que aprende em sala de aula. Após realizar estágio por 1 ano, hoje ela tem a oportunidade de ser contratada numa escola de educação infantil de Divinópolis. Eu auxilio a professora em tudo na sala do Maternal 2. Eu tento conciliar a teoria que a gente aprende, que são os estudiosos que pesquisaram a respeito principalmente das crianças menores, que são de 2 a 3 anos. Dá uma base bem melhor para eu entender, às vezes, um choro, por que a criança está chorando, os processos da educação, por que é feita aquela atividade. Cada vez mais tem se ampliado os espaços de formação, onde requer atuação, talvez não só do pedagogo, mas também do licenciado, né, Geralda? As alunas colocaram, né, a questão, os viés da
dos desafios da pedagogia, a interdisciplinaridade, a questão das novas tecnologias, a gente tem também a questão do atendimento à diversidade, que tem sido um dos grandes desafios, principalmente nos anos iniciais, ou na educação infantil, quando nós temos a tarefa da construção de um sujeito autônomo, um sujeito capaz de lidar com as realidades sociais. Eu penso que a pedagogia, ela toma realmente uma nova roupagem, no sentido de poder se articular com os diversos setores, articular discussões importantes, né, nos diversos campos. Obrigado. O programa Questões vai para mais um intervalo e volta daqui a pouco falando mais sobre o campo de atuação do licenciado em Pedagogia. Voltamos com o programa Questões e hoje estamos falando sobre o campo de atuação do licenciado em Pedagogia. Bom, pensando agora, né, no curso de Pedagogia oferecido aqui pelo ISED, mantido pela FUNED-UENG, quais são os principais projetos de pesquisa e extensão, que são áreas que a FUNED-UENG busca priorizar sempre atreladas ao ensino? A gente tem alguns projetos em desenvolvimento que são mais longos e alguns projetos mais curtos. Neste momento, a gente tem um projeto junto à Biblioteca Pública, que é um trabalho com a brinquedoteca que nós temos dentro da faculdade e estamos fazendo em parceria com a Biblioteca Taliba Lago. A gente tem um projeto que se chama Luz que Anda, que é um projeto de arte que é feito em parceria com a comunidade de Serra Negra, onde alunos do Pedagogia atuam no campo junto com a comunidade de Serra Negra. E nós tivemos um intercâmbio na Alemanha no semestre passado e neste semestre com alunos da Pedagogia. Neste semestre também, de uma certa forma, direta ou indiretamente, a pedagogia contribuiu com a formação de pessoas em Libras. A extensão tem trabalhado com Libras também, com a comunidade. E a gente tem procurado, então, de uma certa forma, estender a pesquisa e o ensino à comunidade de Divinópolis e região. A FUNED é pioneira no Centro-Oeste Mineiro ao oferecer como disciplina obrigatória na grade curricular de todos os cursos de licenciatura a Libras, Língua Brasileira de Sinais. Há 13 anos, Graciele Kellen trabalha como intérprete em Divinópolis. Ela ressalta a importância da atitude da FUNED na vida dos surdos da região. Eu acho que a primeira coisa que eu vejo assim que mudou demais foi esse contato, né, de surdo com ouvinte. Não que ele não tinha. O surdo tinha contato com o ouvinte. Claro que a maioria dos surdos são filhos de pais, ouvintes. Mas aí o que acontece? Esse contato favorece ele se reconhecer através do outro. Esse reconhecimento do surdo, de que ele tem uma língua, de que ele é visual. Então, esse reconhecimento foi importante. Aqui na FUNED, nós temos 5 surdos fazendo graduação. Quando a gente imaginar uma coisa dessa, não que o surdo que ele seja incapaz, não, mas que hoje o leque de oportunidades para ele tem sido maior, isso é devido à inclusão, né? Então começou essa proposta, que ainda não é uma proposta pronta, ainda tem muita coisa para a gente trabalhar ainda, muita coisa para a gente pensar e discutir, mas que eu vejo que a FUNED ela tem ajudado demais nisso, porque aqui são os primeiros surdos do Centro-Oeste a formar em graduação, que são os 2 surdos que estão formando agora no final do ano, engenharia. E foi pensando na importância dessa transformação na vida dos surdos e na inclusão deles, que a instituição, por meio do Centro de Referência Técnica, está oferecendo o curso de pós-graduação em Libras, para tradução e interpretação. Bem, após com ênfase em tradução e interpretação, claro que nós vamos ter as matérias de Libras, né? Libras 1, 2 e 3, que básico, intermediário e avançado. E nós vamos focalizar bem mesmo na tradução e interpretação, que é desse profissional que nós estamos precisando.
né, que Divinópolis, e não só Divinópolis, mas a região tem precisado desse intérprete. E essa pós é voltada para tradução e interpretação. Então a pessoa vai estar saindo daqui com a bagagem para traduzir e interpretar do par linguístico língua portuguesa, da Libras e vice-versa. Renan Couto é graduado em matemática e antes de começar a lecionar tem a preocupação de se informar mais sobre o assunto, pensando na formação de seus alunos e na inclusão dos diferentes. A intenção é porque é uma língua que eu me identifiquei e já estudei com surdos na escola Dona Antônia. Sempre tive atração por essa língua e, além de tudo, ser uma coisa que pode me ajudar na minha formação enquanto professor de matemática. Eu vejo que não é possível, hoje em dia, a gente lecionar e ser intérprete ao mesmo tempo. Então, acho que são duas coisas diferentes. Isso agregaria para fazer de verdade a inclusão dentro da sala de aula, que hoje em dia, muitas vezes, a gente faz somente a integração do surdo dentro da sala de aula. E efetivar, com o professor sabendo um pouco da língua de sinais, a gente conseguiria efetivar de verdade a inclusão do surdo na sala de aula. E agora pensando em outra área, né, da formação, em pedagogia, a educação infantil ela tem se consolidado cada vez mais no município, né? Inclusive, se a gente for pensar, é uma das principais políticas municipais que tem contribuído para a própria qualidade da educação municipal. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse campo, e parece que o curso de pedagogia ele tem projetos específicos, né, para o desenvolvimento e a formação no campo da educação infantil, né, Helena Eustáquio? É um projeto a destacar. Exatamente, é um projeto de extensão proveniente de um convênio entre a FUNED e a Prefeitura Municipal de Divinópolis, e que isso vem vindo, já tem história, vem vindo desde a década de 1990. E, inclusive, culminando no ano 2005, até mesmo com a elaboração do projeto político-pedagógico da educação infantil para Divinópolis, com participação efetiva da FUNED. É um projeto que inicialmente estava diretamente coordenado pelo Centro de Extensão da FUNED e que tem sido abraçado, né, a cada ano pelo curso de pedagogia. Que o curso de pedagogia busca dar esse suporte na formação das estagiárias da educação infantil que são encaminhadas aos CEMEIs, né, que são os Centros Municipais de Educação Infantil de Divinópolis, que é o estágio extracurricular. E pensando agora no campo da pesquisa e da extensão, vocês já participaram, quais projetos vocês, Gleice e Graziele, já participaram, né, durante a formação no curso de pedagogia? Então, como a professora Helena acaba de falar, eu participei do projeto do CEMEI, né, Centro Municipal de Educação Infantil, como estagiária lá dentro do CEMEI, e eu pude vivenciar tudo isso que a professora Helena coloca. A formação continuada, que é de extrema importância para nós estagiários, que nós estamos ali no CEMEIs, mas não estamos sozinhas, não estamos desamparadas. Todo o debate que é feito aqui na faculdade é levado em consideração e a faculdade não nos deixa sozinhos. Está sempre buscando as estagiárias que participam do CEMEI, que estão ali vivenciando ali o dia a dia na educação infantil, busca elas para um debate, para uma discussão aqui na faculdade. E essa discussão que realizamos aqui acrescenta muito para a nossa formação como futuras pedagogas, como futuras professoras. E parece que a Graziele apresentou no Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão, no 8º seminário, que aconteceu entre os dias 29 e 31 de outubro passado, né, Graziele? Eu apresentei um trabalho que a gente realizou em grupo, né, em relação ao nosso estágio de gestão escolar, que a gente está desenvolvendo nesse período. Então, assim, a gente teve a oportunidade de transformar esse projeto de intervenção que a gente criou em um trabalho de pesquisa que pôde ser apresentado para todo o curso de pedagogia e todos os outros alunos. Além desse trabalho também eu tive a oportunidade de apresentar sobre um outro projeto de estágio que a gente já desenvolveu também durante o nosso curso, que foi um projeto de
matemática e ciências no ensino fundamental. Então, eu também tive a oportunidade de transformar esse projeto de intervenção em um projeto de pesquisa que pode também ser apresentado a todos os alunos. Isso eu penso que é de extrema importância para todo futuro educador, porque, assim, ter a oportunidade de elaborar um projeto de intervenção e ter a oportunidade de colocar esse projeto em discussão para todo mundo tomar conhecimento daquilo que foi desenvolvido é de extrema importância, né? Para que todo mundo possa ter conhecimento daquilo que a gente pode trabalhar. Obrigado. Quero agradecer a presença das nossas convidadas e agradecer também a você que nos acompanhou em mais uma discussão, onde conhecemos mais sobre o campo de atuação do licenciado em Pedagogia. Se você quer saber mais informações sobre o campo de atuação do licenciado em Pedagogia e sobre quaisquer outros cursos de licenciatura no campo da educação ou de bacharelado, entre em contato conosco. O e-mail do programa é questões@funed.edu.br. Entre em contato também pelas redes sociais, pelo Twitter e pelo Facebook. O programa Questões vai ao ar todas as terças-feiras, sempre aqui na TV Alterosa.